apurei pouco hoje sobre o que ocorreu lá no Guarujá, e o que eu posso dizer é que é só o começo, viu? Porque a estrutura, o comando, na verdade, é isso. Na Secretaria de Segurança Pública foi entregue, o novo secretário, a uma pessoa que nunca escondeu, ele foi da rota, e nunca escondeu que o objetivo da polícia é matar. Tanto que ele chegou, numa ocasião, ele foi afastado da rota quando o Geraldo Alckmin era o governador, porque ele matava muito. Então, ele é uma pessoa que acha que uma pessoa que está há 5 anos no serviço operacional da PM e que não tenha pelo menos 3 mortes, é o cara que falhou. Ele dizia isso, ele diz claramente isso, chama Guilherme Derrite. Então, essa é a marca dele. Quando teve o evento lá de Jacarezinho, a chacina, é isso que ocorreu lá, ele elogiou, lamentou que isso não ocorra em São Paulo, porque só assim, na visão dele, é que você vai conseguir combater o crime. Essa é a ideia dele. O problema, eu conversei hoje com a família, inclusive, da pessoa apontada como autor do tiro que matou o soldado Patrick Bastos Reis. Então, ela me contou exatamente como foi que ele se entregou e por que ele se entregou, porque a polícia estava impondo o terror lá no Guarujá, a família toda mora lá. Mas, essa linha dura em São Paulo já foi colocada aqui, já foi implementada uma época que resultou no massacre do 111 do Carandiru, que era o coronel Biratã, na época que o governador era o Fleury, e o secretário de Segurança Pública era um procurador, que depois virou procurador, que era o Pedro Franco. E aí, isso é que é importante as pessoas saberem. O Carandiru gerou o PCC. Isso os estudos já mostram. Não existia PCC do Brasil, em São Paulo, e está indo para o Brasil inteiro. Então, isso surgiu depois do 111. Então, eu digo que essa ação policial sem inteligência, essa ação do terror, ela gera uma resposta também que é ruim para a sociedade. É horrível para a sociedade. Então, a polícia tem que investigar, tem que prender, tem que combater o crime organizado, mas o que ocorreu lá no Guarujá foi uma ação. Começa com a morte de um policial, que precisa ser combatida, que quem mata policial tem que responder por isso. Houve a morte de um policial. Isso na sexta-feira. Aí a polícia, em vez de investigar, porque a polícia chegou numa boca, que é numa comunidade lá do Guarujá. E ali já chegou da maneira, com aquela operação bastante ostensiva. E aí todas as pessoas que estavam lá correram, pelo menos é isso o que a família deste preso... Aliás, deslocaram de São Paulo vários policiais, viu? Agora, né? Não, mas lá foi uma operação que a rota está agindo lá no litoral. Então, está agindo lá no litoral, e o que acontece é que foram fazer essa operação numa boca de fumo, essa é a verdade, o tráfico. Ali todos correram e aí começou a ter tiro. E um dos tiros, houve troca de tiros, um dos tiros acertou esse policial, que é da rota, esse policial morreu. E o que deveria ocorrer? Você tem que fazer a investigação, imediatamente prender as pessoas que têm que ser presas. Mas, em vez disso, o que a família conta? Ela mora lá, eu conversei com a família. Conversei com 2 pessoas da família. Porque é bom dizer, não foi a polícia que prendeu o autor desse disparo. Estou para pegar o nome dele aqui. Não foi a polícia que prendeu o autor do disparo. Foi ele que se entregou. E ele se entregou, porque ele estava em São Paulo. Ele saiu do Guarujá, veio para São Paulo, se entregou num shopping aqui em São Paulo, shopping do Largo 13, em Santo Amaro. Porque a família dele aqui, uma parte mora lá no Guarujá, eles tem uma parte que mora aqui numa comunidade. São trabalhadores. Eu conversei com uma senhora que é tia dele, que é técnica de enfermagem. Chama Erickson David. Então, o que a polícia fez? Aí a polícia começou a fazer terrorismo, terror. Policiais da rota entravam, inclusive mascarados, começaram a entrar na comunidade e aí entravam dentro das casas. E começaram a matar as pessoas. Torturar. E a passagem, torturar também, para tentar chegar nele. Mataram. Muitos daquela comunidade, a maior parte é trabalhador, viu? Que mora em comunidade, a maior parte é trabalhador, não tenho dúvida, é 95% trabalhador. O que eles fizeram? Tiveram que sair de lá. Foram para alguns lugares, tiveram que ir em qualquer lugar, não podiam ficar, porque a polícia implantou o terror, porque essa é a escola do Guilherme Derrite. Essa é a escola dele, ele defende que a polícia haja assim. E aí, o que a família conta? Essa família fala, olha, entraram na casa, por exemplo, da mãe, dessa técnica de enfermagem, tem 72 anos, e estavam atrás desse Erickson. Aí entraram, ela não tinha passagem, nem ninguém tinha lá, daí foram para a casa do vizinho. Perguntaram pro vizinho se ele tinha passagem, é isso que ela conta. O vizinho falou que tinha. Mataram o cara. Entendeu? Deu tempo para você. Mataram o cara. Por isso é que eles mataram tantas pessoas. Que há um número que fala... Fala em 8 e 10, né? Exato. A gente não sabe direito se são 8 ou são 10. Exatamente. Né? A família com quem eu conversei fala que pode ser mais, porque a operação continua.